O início da glória eterna. Relembre a primeira Libertadores vencida pelo São Paulo depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. E no especial Libertadores da América de hoje, relembre a primeira conquista do tricolor paulista que aconteceu em 1992. Era o início da glória eterna para o São Paulo, que conquistou a Libertadores da América por 3 vezes na sua história. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim, simbora relembrar a primeira Libertadores vencida pelo São Paulo. As regras da Libertadores desse ano de 1992 eram praticamente as mesmas dos anos anteriores, mas com uma mudança sutil a partir do mata-mata, já que dessa vez tinha oitavas de final, quartas, semifinais e, claro, a grande decisão. E eram 20 clubes divididos em 5 grupos. Porém, se classificavam os 3 primeiros de cada grupo. Os 15 times que se classificavam para as oitavas de final se juntavam ao atual campeão, que nessa época entrava automaticamente nas oitavas de final. Os grupos desse ano de 1992 foram esses aqui. No grupo 1 tinha o Newell's Old Boys da Argentina, o São Lourenço da Argentina, a Universidade Católica do Chile, o Colo-Colo do Chile e o Coquimbo Unido do Chile. Como vocês podem perceber aqui, nesse grupo 1 tem 5 times. O que acontece? O Colo-Colo era o campeão do ano anterior, ou seja, por direito ele já poderia entrar nas oitavas de final, mas por motivos financeiros o clube solicitou a Conmebol participar da fase de grupos da Libertadores. E um outro detalhe também: times do mesmo país automaticamente tinham que ficar no mesmo grupo, pois assim evitariam uma final entre times do mesmo país. O grupo 2 tinha o Criciúma do Brasil, o São Paulo do Brasil, que foi o campeão dessa edição, tinha também o Bolívar da Bolívia e o San José da Bolívia. O grupo 3 tinha o Barcelona de Guayaquil do Equador, o Valdez também do Equador, o Marítimo da Venezuela e a Universidade de Los Angeles também da Venezuela. O grupo 4 tinha o Atlético Nacional da Colômbia, o América de Cali da Colômbia, o Sporting Cristal do Peru e o Sport Boys também do Peru. O grupo 5 tinha o Cerro Porteño do Paraguai, o Nacional do Uruguai, o Defensor Sporting do Uruguai e o Sol de América também do Paraguai. O tricolor paulista fez uma campanha bonita na fase de grupos, entretanto se classificou apenas com a segunda colocação, pois o grande líder do grupo 2, acreditem ou não, foi o Criciúma, que nessa época era um time azarão, mas estava fazendo uma campanha digna de time campeão. Mas em compensação, quando chegou no mata-mata, o tricolor paulista fez valer a sua camisa e foi tirando 1 a 1 seus adversários. Nas oitavas de final, o São Paulo enfrentou o Nacional do Uruguai e venceu tanto na ida como na volta, 3 a 0 no agregado. Em compensação, nas quartas de final, o São Paulo teve uma pedreira contra o Criciúma. Na ida venceu por 1 a 0, mas na volta empatou por 1 a 1, se classificando, vencendo no agregado por 2 a 1. A complicação continuou nas semifinais, quando o São Paulo enfrentou o Barcelona de Guayaquil do Equador. Na ida, o São Paulo aplicou logo 3 a 0 e caminhando assim a sua classificação, mas na volta o tricolor paulista perdeu por 2 a 0 e no agregado conseguiu se classificar por 3 a 2, mas se tivesse perdido o jogo por 3 a 0 poderia ter se complicado e muito, já que o jogo teria ido para os pênaltis. O São Paulo chegou àquele ano de 1992 em alta no futebol brasileiro, depois de alguns anos batendo na trave com o vice-campeonato brasileiro no ano de 1989 e também o vice no Brasileirão de 1990, quando perdeu a final para o seu grande rival, o Corinthians. Naquele mesmo ano de 1990, o São Paulo contrata o treinador que mudou a história do tricolor paulista. Tele Santana chegou no segundo semestre de 1990 e aos poucos já foi começando a arrumar a casa. No ano de 1991, o time conquistou o Campeonato Brasileiro, finalmente saiu da fila, chegando à terceira final seguida e vencendo contra o Bragantino, e também venceu o Campeonato Paulista daquele ano de 1991, ou seja, chegou com moral para o ano de 1992. Entretanto, a Libertadores da América não era prioridade para o técnico Tele Santana, que alegava que a competição era muito violenta e o técnico priorizava o Campeonato Brasileiro. Mas não era assim que entendia a diretoria do São Paulo, que tratou de colocar a Libertadores da América como uma meta para aquele ano. E
a diretoria estava certa, já que o título mudou a história do São Paulo e também mudou consequentemente a carreira do Tele Santana. Naquele ano de 92, além da Libertadores da América, o São Paulo também conquistou o Campeonato Paulista e o Mundial de Clubes daquele ano de 1992. Alguns jogadores que fizeram história com o tricolor paulista já estavam naquele time de 1992, como por exemplo o goleiro Zete, tinha também o Cafu, que nessa época estava em começo de carreira, tinha também o Raí, grande ídolo do tricolor paulista, que já estava desde 1990, tinha também o Miller, o Palhinha. O São Paulo também perdeu outros jogadores, como por exemplo o Leonardo, que até voltou posteriormente, mas sem dúvida alguma ele fez uma grande falta nesse time de 1992. O adversário do São Paulo na decisão da Libertadores foi a equipe argentina do Newell's Old Boys, que fez uma campanha brilhante na fase de grupos, onde terminou em primeiro no grupo 1, mas em compensação penou para passar no mata-mata. Nas oitavas de final, o time enfrentou o Defensor Sporting do Uruguai e se classificou vencendo no agregado por 2-1. Nas quartas de final, o time teve uma atuação de gala eliminando o São Lourenço, que era outro time argentino. Na ida, venceu por 4-0, mas em compensação empatou na volta, mas no agregado ficou 5-1. Mas em compensação nas semifinais, o time suou a camisa para eliminar o América de Cali da Colômbia, pois os dois jogos terminaram empatados em 1-1. E daí, na decisão por pênaltis, o Newell's Old Boys eliminou o time colombiano por 11-10, para vocês verem o drama que foi para o Newell's Old Boys chegar na decisão daquela Libertadores de 1992. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram é _respeita meu manto, o TikTok, o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando a Libertadores vencida pelo São Paulo em 1992. E chegou a grande decisão. São Paulo e Newell's Old Boys se enfrentaram na final daquela Libertadores do ano de 1992 em dois duelos duríssimos. Na ida, na Argentina, o Newell's Old Boys venceu por 1-0, gol marcado por Berizzo de pênalti. Mas o jogo de volta, minha gente, reservou grandes surpresas. São Paulo e Newell's Old Boys se enfrentaram no jogo de volta no dia 17 de junho de 1992. Relembre como foi a escalação do tricolor paulista para aquela finalíssima. No gol tinha o Zete com a número 1, tinha também o Cafu com a número 2, o Antônio Carlos com a número 3, o Ronaldão com a número 4 e o Ivan com a número 15. No meio de campo tinha o Adilson com a número 13, o Pintado com a número 14 e o Raí com a número 10. E no ataque tinha o Miller com a número 7, o Palhinha com a número 18 e o Erivelto com a número 11. Estes foram os 11 que o técnico Tele Santana escolheu para aquela finalíssima contra o Newell's Old Boys. Em campo, São Paulo e Newell's Old Boys fizeram uma final daquelas inesquecíveis, onde foi um jogo pegado durante os 90 minutos e o tricolor paulista venceu por 1-0, devolveu o placar do jogo de ida. Gol esse que foi marcado por Raí de pênalti na segunda etapa, ou seja, até o gol também foi idêntico ao jogo de ida, um gol marcado de pênalti. O jogo foi para as penalidades e o tricolor paulista venceu por 3-2. Esse título é muito importante na história do São Paulo, pois virou a chave do tricolor paulista naquela década de 90, o time passou a ser uma equipe vencedora e também foi um título importante para o técnico Tele Santana, que enterrou de vez a fama de ser um técnico pé frio, ou seja, foi a redenção do técnico Tele naquele ano de 1992. E também, esse título do São Paulo celebrou também o único grande título do goleiro Alexandre, que nesse ano já estava no time principal e era considerado uma jovem promessa do tricolor paulista, né? Entrou em alguns jogos naquele ano de 1992 e era considerado um goleiro promissor. Ele que acabou falecendo exatamente um mês depois, após essa conquista do título da Libertadores de 92. Um dia eu conto a história dele aqui no canal. E é isso, pessoal. Essa foi a Libertadores vencida pelo tricolor paulista em 1992. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal.